Paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Em qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no dia de hoje. Estamos lendo o livro de Atos no decorrer desse mês de novembro. Segue uma palavra muito gloriosa, Paulo e Silas em Tessalônica. Seja tocado pela essa verdade no dia de hoje, meus queridos. Vamos ler? Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Oh, glória a Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este diziam a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido dele a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver as coisas como eram, de fato, assim. Como assim? Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Tipo, que fizeram uma fuga para Paulo, né? Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo, para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Olha, eu acredito que Paulo se preocupou com Silas e Timóteo porque ficaram em lugar exposto ao perigo, né? A contradição, a inveja, o invejoso. Então, se preocupou e mandou chamá-los, né? Versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Idolatria dominante na cidade. O povo amava mais a idolatria do que aceitar que Jesus Cristo era o Salvador daquela cidade, da nossa humanidade, que Cristo era o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Preferiam amar a idolatria, imagens. Idolatria também não é só santo, não, irmão. Idolatria é tudo aquilo que rouba a adoração de Deus. Se eu faço uma imagem e começo a adorar, começo a respeitar mais do que eu respeito a Deus,
começa a tomar glória para mim, quando a glória é para o Senhor Jesus em todo instante, eu corro o perigo de ter ali uma idolatria. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Falando coisa aí que nós não entendemos, falando dos nossos deuses, né, por certo. E outros pareciam e diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo não pregava outros deuses. Paulo não pregava a imagem da criatura. Paulo pregava o Criador, o Filho do Deus Altíssimo, que tem o único poder de ouvir as nossas preces e respondê-las, porque é o único que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então ele pregava Jesus e a ressurreição, mas eles achavam que ele estava pregando um Deus qualquer. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, que era Paulo pregando Jesus, né? Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo que vos vejo acentuadamente religiosos, por quê? Passando e observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, porque eles tinham ali altares e o nome do Deus de Atenas, né? E ali existia um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, Jesus Cristo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha o que Paulo falou para os atenienses aqui, meus irmãos. E o que o Espírito Santo fala com nós nessa noite, com nós nesta tarde, com nós nessa madrugada, com nós nesta manhã. Oh, aleluia! Qual a hora que tu ouvir esse vídeo, o Senhor vai tocar no teu coração, eu tenho certeza. Filho, me adora. Eis que eu estou procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adore somente a Ele, filho. Adore somente a Ele, filha. Adore somente a Cristo Jesus ressuscitado, para não perderes o teu galardão, para não perderes o céu, o direito de entrar na cidade pelas portas, na cidade santa, a Nova Jerusalém, que há descida do céu e que é real, irmãos. Ela é real. Aleluia. Sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Sinto a glória de Deus aqui, oh, aleluia. Ele não habita em santuários feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, ó, respiração e o tudo mais. Tudo que temos é ele que nos dá. Tudo que temos, nada é nosso, é tudo dele. De uma só vez toda a raça humana para habitar. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Ele não está longe, mas parece que as pessoas procuram ele tateando como se não achasse o Deus que está no meio de nós, né? Pois nele vivemos e nós movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, irmãos, vem comigo ler Bíblia. Sendo, pois, geração de Deus. Perdão, irmãos. Estou muito atacada da minha garganta. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por isso que a idolatria entristece o coração de Deus. E ele não divide a sua glória, irmãos. Se você acredita que está pedindo algo para um Deus, acreditando que está acreditando nele e não acontece, é porque está dividida a sua fé. Coloque a sua fé no único Deus, no Deus que pode tudo fazer, e você verá o milagre acontecer. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Olha, se você adorava outros deuses que nada pode fazer por ti, você estava no tempo da sua ignorância. Você não sabia que ele não podia fazer nada por ti. Agora que você sabe de fato que ele nada pode fazer por ti, você saiu desse tempo de ignorância. Agora você precisa entender que o único que pode te ouvir, conversar contigo, responder às tuas orações é Jesus Cristo. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus Cristo. Só que ainda assim havia quem zombava, irmãos, Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. Tchau. Sabe? Não deram crédito para ele. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Não quer. Se retire do meio da pessoa que é incrédula, que é idólatra, que não quer a palavra do Senhor. Tá aqui, Paulo fez isso. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então, o irmão Dionísio e a irmã Damaris acreditaram. Oh, aleluia! Se ele teve que passar por ali, pelos atenienses, e somente ganhar o irmão Dionísio e a irmã Damaris, glória a Deus! O importante é que a parte do irmão Paulo aqui, do nosso amado apóstolo Paulo, passou, ele fez a parte dele nessa ocasião. Que nós possamos entender isso, irmãos. Que nós, com todo o coração e a nossa alma, por onde nós passar, anunciar que só Jesus Cristo pode salvar, libertar a alma do pecador, transformar, dar um banho de misericórdia e dizer: segue. Não peques mais, para que o teu pecado, para que a justiça que cai sobre ti não seja pior que o primeiro estado. Assim como ele falou para aquela mulher, né? Então é isso, meus irmãos. A palavra do Senhor é lida como ela é. Não precisa enfeitar. Ela é linda por si só. Glória a Deus. Fique com o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos no dia de hoje. Medite nessa palavra.
Medite um pouco mais nessa palavra e deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Deus abençoe.